Um pequeno detalhe faz toda a diferença. Essa semana, nós sabemos o que aconteceu no nosso país entre um ministro e o nosso presidente, entre o ex-juiz Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. E aí ambos foram à televisão dar suas versões, dar suas entrevistas. Tudo bem. Primeiro foi o Sérgio Moro, na parte da manhã, dando a sua entrevista coletiva. E depois, na parte da tarde, foi o presidente Jair Bolsonaro dar também a sua versão, a sua coletiva. Mas teve uma psicóloga que ela chamou a minha atenção por um fato, por um detalhe bem interessante entre os dois, entre a entrevista de um e a entrevista do outro. Sérgio Moro, quando foi dar a entrevista, ele levou um rascunho, os papéis lá, rascunho, e acabou dando a entrevista lendo o que ele queria falar. E o Jair Bolsonaro foi para a entrevista, ele não levou nenhum rascunho, falou de livre, espontânea vontade, olhando para um, olhando para outro. O Sérgio Moro, atento aos seus rascunhos. Aí a psicóloga, dizendo que ela tem experiência nessa área, falou que o Sérgio Moro estava lendo aquilo lá porque ele não estava seguro daquilo que ele estava afirmando. Não era uma verdade, ele estava querendo afirmar aquela verdade, mas ele levou aquilo lá escrito para não ter problema de se contradizer, porque a verdade não estava dentro dele. E o Jair Bolsonaro falou de livre e espontânea vontade porque ele estava falando o que era de fato. Não precisava ter nada escrito para não ter problema de escapulir aquilo, né? E às vezes acontece isso com pregadores. Eu já observei muitos pregadores famosos, eles vão com a Bíblia e vão com um calhamaço de papel do lado. Por que será? Será que a verdade está do lado de fora deles ou está dentro deles, né? Às vezes eles precisam ter a verdade do lado de fora para ler, porque eles não conseguem pôr para dentro o que eles têm. Será que eles têm alguma verdade ali dentro deles? Certa vez na Inglaterra tinha um condenado à morte, quando tinha a pena de morte na Inglaterra, e era por costume, no dia que o condenado ia ser executado, o capelão ir lá e falar das palavras de Deus para ele. E aí o capelão foi, falou do inferno, falou disso, falou daquilo. Depois que ele terminou todo o discurso dele, o sermão, o condenado falou assim: você acredita realmente nisso que você estava falando para mim? Você acredita mesmo? Porque pela forma que você estava falando, não parece que você acredita. Porque se você está falando que isso é verdade e eu acreditasse e eu estivesse no seu lugar, eu sairia pela Inglaterra inteira de joelho, pregando isso que você está falando. Mas pela forma que você me falou, vocês estão entendendo? Então fica aqui a reflexão sobre a verdade que está dentro de nós e a verdade que está do lado de nós. Fica a reflexão.